cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, tá? Então, cremos sim, claro que cremos, temos que crer que Deus continua operando, que Deus continua fazendo a obra dele, através do Espírito Santo de Deus, né? Mas olha só, irmão William, e os irmãos que estão conosco, Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, tá? Olha aqui, já vamos parar por aqui, do céu. Do céu. Então, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os irmãos estavam ali. Primeira, olha só, irmão William, para que nós possamos realmente experimentar esse derramar do Espírito Santo, viver o avivamento, né, produzido pelo Espírito Santo. Primeira coisa, o que Jesus falou para os discípulos antes deles estarem em Jerusalém, né? Um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, Falou que ia enviar o Consolador. Jesus prometeu, né, o Consolador, mas quando ele estava subindo, né, um pouquinho antes dele ascender, subir aos céus, falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, né, do poder de Deus, tá? E depois Jesus falou que do alto, e aqui veio do céu um som, né? Então o avivamento, irmãos, nós temos que buscar ele, e não é algo que está no plano terreno, não é algo que... E veja bem aqui, ó, algo interessante, que nós olhamos aqui para Atos 2, o que esse povo estava fazendo? Orando. Orando, sentado, assentado. Assentados, estavam orando. Claro que eu creio que havia ali, né, eles ficaram um tempo ali, alguns dias até orando, esperando, né, orando, cantando louvores a Deus, de repente lembrando, né, das ministrações do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam em volta do quê? Eles estavam na oração, louvor, genuinamente a Deus, né? E a palavra. Então, eles estavam ali reunidos e de repente veio do céu um som, né? Então Jesus falou, ó, até que do alto sejais revestidos. Então todo avivamento, quem está desejando, quem está buscando, quem quer viver, tem que saber que é com Deus o negócio, né? É do alto, é do céu que vai vir sobre nós um grande avivamento. Não é, a gente tem visto, irmão William, infelizmente, né, a igreja evangélica no Brasil entrou aí, né, deu uma desvirtuada do grande propósito, do grande foco que é avivamento, e começou a criar eventos, e movimentos, e chamar qualquer movimento por aí de avivamento. Tá? Então, para nós entender o que é uma igreja avivada, né, depois que eles foram, né, a profecia de Joel se cumpriu, em partes, algumas coisas começaram a acontecer na igreja. Então, para nós termos aqui uma noção do que é uma igreja avivada, nós precisamos entender Atos capítulo 2, o início aqui. O livro de Atos, na verdade, ele conta, né, alguns teólogos, né, falam que é o evangelho do Espírito Santo, né, Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, se a gente for ler aqui o livro de Atos, a gente vai ver que a igreja estava explodindo no poder de Deus, né? Cura de diversas enfermidades, expulsão de demônios, os apóstolos, Pedro curando através da sua sombra, Paulo curando através dos seus aventais ou lençóis, 3.000 batizados convertidos. Então o avivamento tem isso. Então o avivamento não é um movimento onde nós vamos nos reunimos em algum lugar e, né, ouvimos trocentos cantores cantar, né? A palavra de Deus quase não tem espaço,
né? E a turma chama de avivamento. Então, o avivamento, ela vai se manifestar, vai se identificar. Primeira coisa, vem do céu, não é um movimento organizado, não é é Deus que vai fazer o negócio acontecer. Então, é claro que nós temos que nos preparar, mas vamos lá para nós analisar um pouquinho. Quando todos nós já participamos de algum trabalho sobre avivamento, já participamos, né? O que acontece nesses eventos? Cantores e pregadores, né? Tem que ter, claro. Mas o povo, ele se empolga demais só com a música. A oração não existe, infelizmente. Né? A gente vai aí também, a gente observou há algum tempo, e eu creio que diminuiu um pouquinho, mas acho que ainda existe. Vigília. Abala aqui, abala lá, né? Abala tudo. Abala o Paraná, né? Mas e a igreja? A gente não vê cura? A gente não vê uma igreja num culto de oração? A gente não vê uma igreja num culto de doutrina, de ensinamento bíblico? A gente vê a igreja reunida naqueles eventos. Não vê as almas? Não vê as almas, reconhecendo, né? O Salvador. A conversão, né, dos próprios crentes, porque infelizmente quando nós imaginamos um avivamento genuíno vindo do céu, como veio esse aqui de Atos 2, né, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, irmão William, agora vamos ser sinceros, né? Nos nossos congressos de avivamento, genuinamente, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, né? Uma pessoa que, né, aqui fala que todos foram cheios. Todos aqueles irmãos que estavam ali foram vistas sobre ele como línguas repartidas como de fogo, né? Sobre cada um deles. Então todos eles foram cheios do Espírito Santo. Aí a gente ouve uma vez situações, né, que a gente vê por aí. E a gente dá risada, um pouco, né, daria risada se não fosse triste. Mas avivamento a gente já viu, principalmente jovens, né, alguns jovens, rolar no chão, correr dentro da igreja. Ah, mas é o Espírito Santo, tem que dar liberdade, não sei o quê. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre manifestação do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, 7 ou 7, 12, diz assim, acho que é 12, 7. Mas toda manifestação é dada para um fim proveitoso, ou para o que for útil. Então a gente vê manifestações que as pessoas atribuem ao Espírito Santo de Deus, que não contribuem com nada, não edificam, não exortam, não consolam, não contribuem para o crescimento da igreja, não contribuem